Sempre nos perguntamos por que é necessário que alguém venha à nossa casa e faça várias perguntas sobre a nossa vida. Qual a nossa renda, número de moradores, idade, sexo, etc. Bom, os estudos sobre a população são muito importantes porque através deles é possível saber quais as necessidades das pessoas de uma região, como elas estão distribuídas e etc. E a partir disso é possível fazer projetos de desenvolvimento social e econômico. Esses dados também são importantes, por exemplo, para mostrar a evolução na qualidade de vida das pessoas, as taxas de mortalidade, entre outros. Quando falamos em estudos populacionais, um dos fatores que podemos analisar é o trabalho. Por meio dele, a maioria das pessoas gera riqueza para o país. Um conjunto de pessoas que praticam alguma atividade produtiva se divide em 3 setores econômicos, que podem mostrar o grau de desenvolvimento econômico de um país ou região. O setor primário está relacionado à exploração dos recursos naturais, através da agropecuária e dos extrativismos. É esse setor que fornece matéria-prima para a indústria de transformação. O setor secundário é composto pela indústria, que transforma as matérias-primas do setor primário em produtos industrializados. Como esse processo de transformação usa muita tecnologia, o lucro em cima dos produtos produzidos é maior do que no setor primário. O setor terciário está relacionado ao comércio, aos serviços, que são os serviços prestados por empresas ou pessoas a terceiros, e o trabalho informal, que é o mais presente nesse setor. Atualmente, o Brasil é um país de caráter econômico agroexportador, baseado no setor primário. Porém, devido à urbanização e à necessidade de prestação de serviços, o setor terciário tem ganhado espaço no cenário econômico brasileiro atualmente. Agora que sabemos quais são os setores econômicos, podemos entender melhor quais os tipos de emprego existentes. O emprego formal é aquele onde o trabalhador possui contrato de trabalho, carteira assinada e direitos trabalhistas. Já o emprego informal é aquele em que a pessoa trabalha sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas. Fazem parte desse tipo de emprego, por exemplo, os camelôs, feirantes, vendedores ambulantes, etc. O subemprego é aquele onde a pessoa ativa não alcança o seu nível de emprego e as suas qualificações são subestimadas. Assim, ele parte para empregos como de diarista e catador de papel, por exemplo. Trabalho escravo é aquele onde a pessoa é submetida a trabalhos forçados, com jornadas exaustivas e condições de trabalho degradantes, tudo isso sem remuneração. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, pelo menos 12,3 milhões de pessoas são submetidas ao trabalho escravo em todo o mundo, e no Brasil existem cerca de 25 mil. Trabalho infantil acontece quando crianças são submetidas a qualquer forma de trabalho remunerado, abaixo da idade mínima legal. Apesar de proibido, o trabalho infantil acontece de forma expressiva. Segundo a PNAD, em 2007, havia cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no Brasil. Depois de ver alguns tipos de trabalho, podemos observar alguns indicadores que são usados para verificar o desempenho dos habitantes de um país na economia. São eles: o PEA, População Economicamente Ativa, que corresponde à parcela da população que exerce atividades produtivas, contribuindo assim para a economia. E o PENA, População Economicamente Não Ativa, que corresponde à parcela da população que não exerce atividades produtivas, ou seja, que não contribui para a economia, como, por exemplo, os estudantes e os aposentados. Esses são alguns fatores que são importantes de se conhecer e que demonstram a importância de se estudar a população, bem como a sua relação com o trabalho.